Bom, galera, agora vamos para o combinado que eu tenho com vocês. Ontem nós vimos uma aula sobre a parte teórica de soluções. Ficou ali meio na teoria, mas uma explicação bem bacana, grande, legal para você entender e agora a gente vai aplicar. Vou mostrar como cai todo ano, primeira e segunda aplicação, sempre a parte de soluções está lá. Agora vamos colocar na cabeça uma coisa, não é difícil, você vai conseguir fazer, vai fazer, eu sei que vai fazer. Coloca logo teu like, teu curtir, vamos nessa porque hoje é um ótimo dia para você aprender química. Bora! O cara diz o seguinte, Enem PPL 2022. A bula de um determinado medicamento traz as seguintes informações. Volume, 500 ml de solução. Composição, 75 miligramas de cloreto de potássio, 0,07 gramas de cloreto de sódio e 0,0008 quilogramas de glicose. O que é que eles estão tentando fazer aqui? Confundir sua cabeça. Vocês vejam que um está em miligrama, o outro está em grama e o outro está em quilograma. Você vai ter dificuldade? Não. Vamos olhar o que ele diz. De acordo com as informações apresentadas na bula, a substância que se encontra em maior concentração e a não condutora de corrente elétrica, quando em solução aquosa, são respectivamente. Gente, de cara dá para dizer quem é a não condutora. A gente sabe que cloreto de potássio é K, potássio, Cl. Cloreto de potássio é um sal. Cloreto de sódio é o mais famoso de todos, é o NaCl. E o que é que nós sabemos sobre isso daqui? Poxa, vocês estão vendo aqui que KCl e NaCl são sais. Dentro da água, isso aqui dá K+, e dá Cl-, íons. Isso aqui dá Na+, e dá Cl-, são sais super parecidos. Então eu posso dizer que as duas são condutoras. Quem não é condutora? A glicose, então pode ser a letra A, não pode ser a B, pode ser a letra C, pode ser a letra D, não pode ser a letra E. Já resumimos a 3 itens só sabendo a história da condutividade. Agora, quando ele fala concentração, vamos começar. Qual é a concentração do cloreto de potássio, KCl? 75 miligramas. É 75 vezes 10 elevado a menos 3 gramas, dividido por 500 ml, é meio litro. Gente, se tem 75 em meio litro, em 1 litro, que é o dobro, eu vou ter 150. Então isso dá 150 vezes 10 a menos 3 gramas por litro. Detalhe, 10 a menos 3, 1, 2, 3. Eu posso dizer que essa concentração é 0,15 gramas por litro. Como ele não disse qual era a unidade que eu ia usar, eu tenho que usar a unidade que ele forneceu, que é gramas e ml, grama por litro. O que é que eu posso dizer agora? Concentração do NaCl vai ser igual a, quanto é que eu tenho dele? 0,07 gramas. Gente, 0,07 gramas, eu posso dizer que eu tenho 0,07 gramas a cada 500 ml, que é meio litro. Se são 0,07 em meio, em 1 litro, que é o dobro, eu vou ter 0,14 gramas por litro. Vejam que o KCl, a concentração ela é maior do que o NaCl. E a última, tomar cuidado com o que tem. Eu tenho 0,00008 quilogramas. Então, qual é a concentração de glicose para não ter risco da gente errar? 0, conte os zeros corretamente, são 4. 1, 2, 3, 4. 8 quilogramas, quilo é 10 elevado à terceira gramas a cada meio litro. 10 à terceira, gente, ó, eu posso andar a vírgula. 1, 2, 3. Daria igual a 0,08 gramas por litro. Aliás, 0,08 não, né? 0,08 gramas, mas não em 1 litro, em 500 ml, em meio litro. Porque eu não fiz a conta ainda, eu só passei as 3 casas, os 3 zeros. Então, 0,08 em meio litro. O que é que eu posso dizer? Daria 0,16 gramas por litro. Vejam como a maior é a glicose. Se a maior é a glicose, eu marco letra A, glicose e glicose. Deixa eu só dizer uma coisa para vocês. A gente não precisava nem ter dividido por 500 ml. Vamos ver uma coisa aqui, ver se vocês concordam comigo. Qual é a concentração do KCl? A concentração do KCl eu encontrei que é 75
vezes 10 elevado a menos 3 gramas em 500 ml. Eu poderia ter deixado assim e colocado 0,075 gramas a cada 500 ml e ter deixado isso, ó. A outra vai ter que estar na mesma unidade, então por 500 ml. Quem é que seria a concentração do NaCl? Ele diz que eu tenho 0,07 gramas a cada 500 ml. Vejam que aqui eu percebo que o KCl tem mais do que o NaCl, ó, em 500 ml em 500 ml. Como a quantidade de solução é a mesma, eu posso determinar assim. E se eu quisesse a concentração da glicose? A concentração da glicose, ele falou que era 0,00008 quilogramas em 500 ml. Para deixar em 500 ml, ó, para cada 500 ml, eu vou tirar só o quilo, que é 10 à terceira, e 1, 2, 3. Daria 0,08 gramas em 500 ml. Percebam comigo, percebam não, né? Percebam comigo que beleza que foi isso daqui. A gente olha e a gente vê o seguinte, aqui deu 0,08. Essa daqui deu 0,07. E essa daqui deu 0,075. Quem é maior? 0,08. Então você poderia ter deixado em função do 500 ml. Eu transformei por litro porque para alguns é mais fácil de ver. Mas aqui de novo você vê que a glicose é maior. Ó, coração quentinho, né? Tranquilo, a gente entendendo. Vamos para a próxima que eu separei. Enem PPL 2022 também. Vejam como cai sempre. Os fabricantes de bebida só podem chamar suco de fruta os produtos que tiverem cerca de 50% de polpa. Então eu posso dizer que a concentração de polpa no suco, como eu disse, ele sempre diz quem e onde. Polpa no suco. Tem que ser 50%. Beleza. Já o néctar de frutas tem adição de açúcar e possui de 20 a 30% de polpa. Então a concentração de polpa no néctar, concentração da polpa no néctar, sempre ele diz quem e onde, agora é no néctar, é entre 20 e 30%. Beleza. O número de calorias dessas bebidas é equivalente. O que muda são a quantidade e a qualidade do açúcar. A qualidade e a quantidade de açúcares presentes nessa bebida de uma mesma fruta diferem, pois, letra A, ele disse que há maior quantidade de frutose no suco e maior quantidade de sacarose no néctar. Depois, a maior quantidade de frutose no néctar e maior quantidade de sacarose no suco. Maior quantidade de sacarose no suco e quantidades iguais de frutose nos dois produtos. Gente, a frutose, ela está presente na polpa. A sacarose, ela é adicionada. Ela é o açúcar que é adicionado. Então percebam que ele fala, ó, que os fabricantes chamam de suco de fruta se eu tivesse 50% de polpa, que é a parte comestível da fruta. Já o néctar tem adição de açúcar. Então o néctar, eu coloquei sacarose. Quem é que tem mais sacarose? O néctar. Quem é que tem mais frutose? O suco. Porque o suco tem 50% da polpa e é na polpa que tem a frutose. Então eu posso dizer que a qualidade e a quantidade de açúcar presente nessas bebidas de uma mesma fruta difere, pois, letra A maior quantidade de frutose no suco, sim, tem mais frutose no suco porque ele tem mais polpa. E maior quantidade de sacarose no néctar, sim, porque a sacarose ela foi adicionada. Então estava escrito no texto. Essa questão aqui ela podia ser de química, podia ser de biologia. O que a gente tinha que se ligar é que a frutose é o açúcar contido na polpa e que a sacarose é o açúcar que é adicionado, no caso, ao néctar. E ele fala que foi adicionado açúcar. Daí ele jogar na nossa cara a quantidade de açúcar ser maior no néctar do que no suco. Ó, tranquilo? Vamos para a seguinte. Olhem o que eu tenho aqui. Enem 21, primeira aplicação. A obtenção de etanol utilizando a cana-de-açúcar envolve a fermentação de monossacarídeos, formadores da sacarose contida no melaço. Aí ele vai ser bem claro, ó. Um desses formadores é a glicose, cuja fermentação produz 50 gramas de etanol a partir de 100 gramas da glicose. Ele acabou de dizer que se eu tiver 100 gramas de glicose,
A quantidade que eu consigo produzir é 50 gramas de etanol. Michel, eu preciso calcular? Não, ele escreveu. Em uma condição específica de fermentação, eu consigo ter 80% de conversão. Isso quer dizer o quê? Que essa glicose ela não vai conseguir produzir 50 gramas, ela só vai ter 80% de conversão. Então, na verdade, a quantidade de etanol que vai ser produzida vai ser 80% de 50. Corta esse zero com esse zero, corta esse zero com esse zero, daria 5 vezes 8, que é 40. Então quer dizer que se eu usar 100, era para produzir 50. Mas como a conversão só é 80%, só vai dar 40 gramas de etanol. Beleza. Aí ele diz que após a purificação, tem densidade 0,8 grama por ml. O melaço utilizado tinha 50 quilos de monossacarídeo na forma de glicose. Então tinha 50 quilos. Gente, o que são 50 quilos? Você bota aqui, ó, 50 quilos de glicose. Michel, posso deixar em quilo? Pode. Porque se está em grama, grama vai cortar com grama, a resposta vai dar em quilo. Então a quantidade de etanol vai ser X quilos. Olha só, 100 produz 40, porque eu estou perdendo uma parte. Se eu tenho 50 quilos, vai produzir X. 100 com 50, aqui dá 2 e aqui dá 1. 2x igual a 40, quer dizer que esse X vai me dar 20 quilos de etanol. Só que vejam o que ele quer. Ele quer que você diga qual é o volume em litros. Pô, se eu tenho a massa e eu quero o volume, sempre que eu tiver a massa e quiser o volume, ele vai dar a densidade. Ele falou que a densidade é 0,8 grama por ml. Lembra a vocês que grama por ml é a mesma coisa de 0,8 quilos para cada litro. Se são 0,8 quilos para cada litro, eu posso dizer 0,8 quilos por litro é igual a massa, que são 20 quilos, dividido pelo volume, que é o que eu quero descobrir. Esse volume, cancela quilo com quilo, vai dar em litros, né? Vai ser 20 dividido por 0,8, que dá 200 dividido por 8. Aí aqui cada qual usa o seu artifício, aquilo que mais gosta para fazer essa conta. Eu penso assim, divide os 2 por 4. Se dividir por 4, dá 50 por 2, que daria 25 litros. Tá resolvido, tá feito, questão muito boa. Enem 2021, vocês viram, ó, reduzindo aqui, que não tem contas muito complicadas. Então você vai lá e marca 25, sorriso no rosto, continua, acertou a questão que muita gente acha que é complicada. Vamos para a próxima que eu selecionei aqui. Enem 2021 também na mesma prova. Essa, ela é direta. Vamos tentar fazer uma introspecção junto comigo aqui. Um técnico analisou um lote de analgésicos que supostamente estava fora das especificações. A composição prevista era 100 mg do ácido acetil salicílico por comprimido. Sempre ele diz quem e onde. 100 mg do ácido acetil salicílico a cada comprimido. Aí ele diz que a estrutura está representada na figura. Está aqui a estrutura do ácido acetil salicílico. E o comprimido tem amido e tem celulose. O técnico realizou os seguintes procedimentos. Calculou a massa, calculou a densidade, mediu o pH, determinou a temperatura e fez uma titulação com NaOH. Pergunta dele: após a realização dos testes, o lote do medicamento foi reprovado, porque a quantidade de ácido foi apenas 40% do que eu esperava. Então o que é que ele fez? Gente, algum teste determinou a quantidade de ácido. Aí ele pergunta, qual é o teste que permite reprovar? Galera, botar na cabeça. Teste para descobrir quanto eu tenho é titulação. A titulação é a determinação de uma quantidade desconhecida usando uma quantidade conhecida. Então, com certeza, o item 5. Agora, por que os outros não dão certo? Vamos dar uma explicação. Obter a massa. Vocês concordam que a massa pode ser mantida colocando outra substância qualquer? Quando eu digo pesa 1 quilo, eu nunca vou saber de quê. Então, massa não me diz quem é a substância. Depois, medição da densidade. Eu posso ter misturado substâncias que têm densidade parecida para falsear a densidade. A densidade, ela não permite você garantir quem é a substância. Eu posso ter colocado algum adulterante, né? Substância que tem uma densidade semelhante. Item 3, verificar o pH.
O pH, ele serve para me dizer se é ácido ou base, mas ele não me diz quem é o ácido. Pode ser qualquer ácido, pode ser uma outra substância, pode ter muito ácido, pode ter pouco ácido. Então, quando eu faço o teste do pH com indicador, sobretudo um papel, ele muda de cor, mas ele não me diz exatamente a quantidade que eu tenho. Então, medição de pH com indicador é qualitativo e não quantitativo. Quando eu coloco o indicador, eu sei se é ácido ou base, mas o indicador não me diz a quantidade. Então, isso aqui não vai me dizer quanto tem. Item 4, determinar a temperatura de fusão. Lembrem uma coisa comigo, mistura não tem temperatura de fusão. Temperatura de fusão é substância pura. Mistura tem várias temperaturas de fusão. Então eu não posso descobrir um ponto de fusão uma vez que não tem. Uma mistura não tem ponto de fusão, tem vários pontos. Então isso aqui é só para substâncias puras e ele disse que era uma mistura. Então só dá titulação. Questão boa, questão rápida. Aqueles que sabem só o que é titulação, descobrir quanto eu tenho, ia fazer essa questão aí, ó. Vamos para outra. Escolhi outra. Bora. Vamos trabalhar sem preguiça, tá? Tá vacilando, presta atenção. Enem PPL 2021. Vamos ver o que ele cobrou. A presença de substâncias ricas em enxofre em áreas de mineração provoca preocupantes impactos ambientais. Um exemplo dessas substâncias é a pirita, FeS2, que em contato com o oxigênio reage, formando uma solução aquosa ferruginosa conhecida como drenagem ácida de Minas, segundo a equação. Ele deu a equação. Em situações críticas, nas quais a concentração de ácido sulfúrico atinge 9,8 gramas por litro, ele disse quem? Ácido sulfúrico, 9,8 gramas a cada litro da solução. O pH alcança valores menores do que 1. Uma forma de reduzir o impacto dessa drenagem é tratar com calcário. Considere que uma amostra comercial do calcário tem pureza 50% em massa. Quer dizer o quê? Que 50% desse calcário é CaCO3 e 50% é outra coisa, certo? Outra coisa. Michel, o que é essa outra coisa? Não sei. Eu sei que ele disse que só 50% do calcário é CaCO3. Qual é a massa do calcário? Ele quer a massa do calcário, que vai ser necessária para neutralizar 1 litro da drenagem ácida. Sabe que o CaCO3 e o H2SO4 pesam 100 e 98. Bora primeiro montar a equação. Como é que o CaCO3 ele reage com H2SO4? Quando você tiver dúvida, tem duas substâncias compostas, gente, faça a dupla troca. Troquem o primeiro elemento. O cálcio é da família 2, ele é mais 2, então esse resto aqui é menos 2. O hidrogênio é mais 1, 2 vezes 1, 2, então o sulfato, o SO4, é menos 2. Cálcio para o lugar de hidrogênio, hidrogênio para o lugar do cálcio. Ca2+ com SO4, 2-, o 2 cancela com o 2, dá CaSO4. Mais o quê? 2H+ com CO3, 2-, dá o H2CO3, que é muito instável, se quebra, dando água mais CO2. Isso aqui é o H2CO3. O que você consegue ver é que 1 mol reage com 1 mol. E ele disse quanto é que pesa o CaCO3. Vejam que ele fala que pesa 100 gramas. Reage com o H2SO4, pesa 98. Mas quanto é que ele precisa neutralizar? 1 litro da drenagem ácida. Vejam que a concentração do H2SO4 nessa drenagem ácida, ele falou, está escrito, está marcado ali para a gente, é 9,8 gramas por litro. O que é que significa? Que eu tenho 9,8 gramas a cada 1 litro. Quanto é que ele vai usar? Não é 1 litro. Se ele vai usar 1 litro, ele vai gastar 9,8 gramas. Se ele precisa usar 9,8 gramas, a massa de CaCO3 é M. Se nós calcularmos essa massa de CaCO3, a massa de CaCO3 vai dar igual a, vejam, se eu estou dividindo por 10, aqui eu também tenho que dividir por 10. Proporções constantes, lei de Proust. Então eu posso dizer que aqui eu vou precisar de 10 gramas. Você vai aqui, letra C. Se você marcar a letra C, poxa, é triste porque você quase acertou. Você fez a questão bem legal, mas você não prestou atenção que ele pediu a massa do calcário. E o que é que a gente escreveu aqui? O que é que está aqui, ó? No calcário, 50% é CaCO3 e 50% é outra coisa. Ele quer saber quanto é que pesa esse calcário todo e não o CaCO3. Isso quer dizer o quê?
que o CaCO3 ele só corresponde a 50% do calcário, está escrito na questão. Então, 100% do calcário, o calcário todo, a massa vai ser X, onde esse X ele vai dar 20 gramas. Então, resposta letra D. Questão muito bacana, não podemos dizer que é uma questão muito difícil, é uma questão que sim, gente, vocês têm toda a condição de acertar. Ó, vou reduzir aqui para caber toda aqui na mesma página e vocês veem, ó, como dá para você acertar. Qual é o cuidado que você tinha que ter? Lembrar que o CaCO3, ele só é a metade do calcário, mas que isso está escrito no enunciado. E vamos pegar aqui a última questãozinha que eu separei para vocês, Enem 2020. Vocês viram que eu peguei 22, 21, 20, são 6 questões, todo ano cai. Então, a gente sabe que é uma das questões que a gente vai conseguir acertar. Confiança. A sacarose, ou invertase, é uma enzima que atua no intestino humano, hidrolisando o disacarídeo, sacarose, nos monossacarídeos glicose e frutose. Em um estudo cinético da reação de hidrólise da sacarose, foram dissolvidos 171 gramas de sacarose em 500 ml de água. E observou-se que a cada 100 minutos a concentração caía pela metade, qualquer que fosse o momento escolhido. As massas dos elementos HC e O são 1, 12 e 16. Qual é a concentração da sacarose depois de 400 minutos? Primeira coisa é, olhem para as respostas, está em mol por litro. Então o que é que eu vou ter que fazer? Calcular a concentração da sacarose, C12, H22, O11 em mol por litro. O que é que eu sei? Que eu tenho 171 gramas para cada 500 ml. Eu posso escrever assim, gente, 171 gramas para cada meio litro. 171 em meio litro é 342 gramas para cada litro, né? Se eu tenho 171 em meio litro, em 1 litro eu tenho X, é o dobro, 342. Quando vocês calculam a massa da sacarose, vocês vão pegar 12 vezes 12, que é a massa do carbono, mais 22 vezes 1, que é o hidrogênio, mais 11 vezes 16, que é o oxigênio. Se vocês calcularem, isso dá exatamente 342. Se 1 mol da sacarose pesa 342, eu posso dizer que 342 gramas por litro é exatamente 1 mol por litro. E o que foi que ele disse? Poxa, ele disse que a cada 100 minutos cai pela metade. Se eu começo com 1 mol por litro e vão passar 100 minutos, isso aqui cai pela metade, vai para meio mol por litro. Isso daqui cai de novo pela metade. Se passarem 100 minutos, vai para 0,25 mol por litro. Se passarem 100 minutos, 300 minutos, vai para 125 mol por litro. E se passarem mais 100 minutos, cai de novo pela metade, 0,0625 mol para cada litro. 0,0625, eu posso dizer que é 6,25 vezes 10 elevado a menos 2 mol por litro. 6,25 vezes 10 elevado a menos 2. Essa questão ela envolve um pouquinho de soluções, dá uma ideia de radioatividade, né? Tempo de meia-vida, período necessário para cair pela metade e, sobretudo, ela não envolve contas muito complexas. Vou reduzir aqui, para caber tudo na mesma página e vocês verem e dizerem agora para mim o seguinte: eu vou conseguir fazer a questão de soluções. Eu vou acertar. Você é muito bom, você vai acertar. Então, não tenho dúvida de que isso vai acontecer. Meu coração está sempre com vocês, nós estamos juntos. Amanhã vamos bater essa meta das curtidas e vamos ver a parte de estequiometria do mesmo jeito. A gente vê um pouco de teoria e depois a gente vai para os exercícios. Tenho certeza que vai ser muito bacana. Um beijo imenso e a gente se vê já, né, em outro vídeo.